dois, três, cacá! Hoje faremos um programa diferente, janela aberta para todos os ouvintes desta rádio que vos fala e canta aos seus ouvidos para que você faça sempre um mundo diferente nestas janelas de antigamente. Eu não sei se vocês gostaram não, mas vocês vão gostar do conteúdo. Então já dê seu joinha, se inscreve e toca essa sineta pra gente abrir muita janela aqui hoje. Janela dos olhos, janela da alma, janelas para a vida. Aqui no nosso Foco no Faro. Janela na minha vida é uma coisa presente desde que eu tinha, acho que 2, 3 anos de idade. Sabe por quê? Eu e minha irmã, a gente era empesteadinha, nós éramos danadas. Minha mãe não tinha sossego, minha mãe trabalhava muito e aí tinha que dar conta da gente, né? De botar a gente em algum lugar para ela conseguir dar conta da casa. Uma casa com pomar e com jardim, com balanço. Ai, o balanço era uma delícia. E para isso tudo ficar nos trinques, minha mãe tinha que se virar com minha avó, com a moça que ajudava ela, porque meu pai trabalhava naquela época, a mulher tinha que parar de trabalhar, né? Ela trabalhava muito fora antes, mas teve que parar de trabalhar, né? Costumes. E aí, para onde que nós íamos? Para a janela. Aí você vai achar assim, que bonitinho, ficaram lá de mãozinha assim, igual aquelas bonequinhas lá do interior, olhando a janela, olhando... Não, gente, a gente ficava presa na janela. Olha, era assim, uma casa enorme, um pé direito grande, alto, né? Grande no sentido de alto. E o parapeito da janela devia ter uns 22 centímetros, era um tamanhozão. Ficávamos eu e minha irmã ali, com a janela bem fechada, um janelão enorme. Era o que dava sossego para a mamãe. Você acha que aquilo era ruim? Mas não era mesmo. A gente via o mundo inteiro acontecendo ali fora. Pessoas que passavam e davam com a mão para nós, bichinhos que a gente chamava, passarinho, vinha muito passarinho. Muito beija-flor, porque tinha tudo aqueles penduricalinhos para passarinho chegar. E ali a gente brincava de cozinhar, a gente brincava de dançar, a gente jogava bola, os gatos subiam, eu tinha muitos gatos. Então eles subiam, falavam com a gente, ronronavam, desciam de novo. E às vezes a mamãe chamava a gente de volta da janela e nós não queríamos sair. Essa foi uma super experiência da janela para minha vida. Nessa mesma época, o meu quarto tinha uma janela que dava direto para o telhado, para um dos telhados da casa, que era onde meu pai guardava coisas do jardim. E desse telhado eram os gatos os donos desse telhado. Então eu via de tudo deitada na minha cama, olhando para esse telhado. Do outro lado da minha cama, virava, o que eu via? Um túnel, porque eram tantas árvores, que fazia como que um túnel do tempo. Sabe o que eu aprendi aí? Eu deitava para dormir, e era cedo, né? Porque naquela época a criança dormia cedo, não tinha essa coisa de ficar vendo televisão até tarde, não tinha. Então eu ainda ficava olhando no lusco-fusco aquele túnel de árvores que as folhas se mexiam pouco, né? Conforme, às vezes era um vento forte, mas na maioria não, era bem manso. E eu ia me deslocando do meu corpo, acredita? Era uma maravilha. Com isso eu aprendi a olhar para minha mão e ela ficar pequenininha, uma super experiência, né? Isso me ajudou e como? Na minha vida. Essa é a janela. Depois disso,
lá pelos 12, 13 anos de idade, a janela da casa para onde a gente mudou, que era no centro da cidade, já não era mais lá na Vila Velha, que ainda existe hoje, lá no estado do Espírito Santo. Nós nos mudamos para a cidade, o centro de Vitória, também no Espírito Santo. E tinha uma janela que dava direto para uma faculdade. Então era uma época, para mim, de adolescência, meio difícil, meio sem saber o que sentir, como se relacionar, essas dificuldades de adolescente. E eu abria meus horizontes, aprendia com a moçada que subia para a faculdade e descia. Com as paqueras que eu via, né? Os meninos bonitos que passavam, eu falava, ai, um dia ainda vou paquerar aquele menino. Velho, né? Quando eu cheguei na fase de paquerar, nem lembrava mais daquele moço que passou na minha janela lá, de preferência, naquela época. E por essa janela, eu olhava também para aquela faculdade e pensava assim, meu Deus, o resultado do meu vestibular está lá. Isso já adulta, né? 18 anos. Eu vou, não vou. Não, não vou descer. Ah, eu vou descer. Não, não vou descer, eu vou descer. E então, uma grande lembrança, né? Passei no vestibular. Só para você saber. Essa janela eu também vi uma outra coisa. Eu vi o batuque da escola de samba. Ah! Mas daí eu fugia. Fugia e ia lá pro pessoal para sambar junto e eu acho que Túlio vai cortar metade disso aqui porque eu exagerei. Mas enfim, eu fugia e meu pai ia atrás porque ele conhecia todo mundo. Enfim, o poder da janela. E aí foi na minha vida essa coisa boa, essas lembranças, essa abertura que a janela sempre me deu. Aí eu, pensando em falar isso aqui com você, eu falei assim, eu vou procurar. O que quer dizer janela? E aí eu vi que tem tudo a ver com todos esses aprendizados que a janela sempre me deu. Janela vem do latim, fenestra, que é uma fresta. Hoje, a gente procura no dicionário normal e vê que são duas bandas por onde passa a luz, mas protege do vento. E não é bem isso se a gente for olhar na origem. Em francês, fenêtre vem também do latim. Em espanhol, ventana, que tem a ver com vento. No mesma coisa o inglês. Window, de wind, de vento. Você está aí no Windows, numa janela, né? Que te traz uma série de coisas boas, de novidades, de aprendizados. Na janela do YouTube, ou seja, janela é muito mais do que duas bandas que se fecham sobre si, né? Outra coisa, tem mais significados. Fenestra é também aquelas que eu chamava de caçapa até hoje, aquelas cestinhas que a bola do bilhar cai, sabe? Nos 4 cantos da mesa de bilhar. Fenestra. Fenestra é o lugar onde está o sino na igreja, ou seja, janela é uma abertura. Procurei um cadiquinho mais e os répteis e os dinossauros, aqueles bichos enormes de milhões de anos atrás, tinham fenestras nas têmporas. Sabe-se lá para quê? Eu fiquei conjecturando, mas não desci mais ainda a fundo na pesquisa, porque eu não estava entendendo os termos, mas eu fiquei conjecturando aqui. Poxa, será que entrava cheiro
entrava informações de como é que estava o meio ambiente e do que eles poderiam fazer, se poderiam avançar, se teriam que recuar, se teriam que lutar. Pensa, janelas. E depois os mamíferos tinham a mesma fenestra por trás do globo ocular. Eu pensei logo no terceiro olho. Enfim, janela. E aí eu me lembro que quando eu fiz o vídeo da minha sogrinha, Minha Sogra é uma Peça. Não assistiu, não? Vou deixar aqui para você assistir. A Ana Prado escreveu uma coisa bem bonita sobre janela, porque a minha sogra tem também um livro chamado Janelas da Alma. E a Ana Prado, seguidora aqui no canal, escreveu assim: quero poder enxergar a beleza por trás de cada olhar, as histórias de cada vida, perceber a dor e a ferida que estão por trás de cada olhar. Quero poder enxergar muito além das aparências, mergulhar nas profundezas de cada ser que eu encontrar. Quero poder enxergar com os olhos da minha alma. Quero que a vida passe com calma diante do meu olhar. E aí, como dizia Mário Quintana, quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Então, que todas as janelas se abram a cada dia de um modo novo. Tenho certeza que isso vai ficar registrado na sua alma e por isso você vai dar seu joinha, vai se inscrever, vai tocar essa sineta para saber de tudinho que acontece por aqui, porque tudo vai ser janela para nós todos. E chame muito povo aqui pro nosso Foco no Faro. Que é isso? Janela aberta no Windows?